Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos e sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravas do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, possa ficar em nossos corações, que possamos aprender mais de Ti, Senhor, estudar mais de Ti, e possamos, ó Pai, sermos santificados por meio de Ti, por meio do Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra. Nós oramos a Ti agradecidos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, antes de a gente começar a detalhar a carta, a ler os versículos dela, é importante responder algumas perguntas. A primeira pergunta é: quem foi que escreveu a carta? Aí você pode dizer, mas já está no início da carta. O autor da carta se apresenta como Judas, servo do Senhor Jesus, irmão de Tiago. Só que não é tão fácil identificar quem foi Judas, porque Judas era um nome comum na época dos apóstolos. Só na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos cerca de 8 pessoas com o nome de Judas. Só que desses 8, apenas 3 poderiam se colocar como possíveis autores dessa carta. A primeira opção seria Judas, um dos apóstolos, mas sem ser o Judas Iscariotes, o traidor, mas sim Judas, filho de Tiago. Uma segunda opção seria Judas, que é líder da igreja de Antioquia, e era companheiro de Silas, escrito lá em Atos. E uma terceira opção seria Judas, o irmão de Jesus. A Bíblia narra lá em Mateus que Jesus teve pelo menos 4 irmãos. São eles Tiago, Judas, Simeão e José. Então, Judas, que é o irmão de Jesus, no caso, irmão de Tiago, seria um dos possíveis autores dessa carta. A maioria dos estudiosos acredita que sim, foi Judas, irmão de Jesus, que escreveu esta carta que nós lemos agora, por vários aspectos. Entre eles, o principal é o fato dele se colocar como irmão de Tiago. Perceba que quando ele disse que ele era irmão de Tiago, ele não deu outras características. Era comum nessa época, quando você queria descrever a sua família, você falar Judas, irmão de Tiago, filho de alguém. Só que ele não deu características a mais, ele só disse que ele era irmão de Tiago. Ora, quando ele colocou isso, ele quis dizer que esse Tiago a que ele estava se referindo, possivelmente era alguém muito famoso. Tão famoso que só dele falar o nome Tiago, as pessoas, os seus leitores já saberiam de quem se tratava. E o Tiago, um dos mais famosos que tinha na Bíblia, era o Tiago, irmão de Jesus, que é o autor da carta de Tiago no Novo Testamento e também é líder da igreja de Jerusalém. Então, por causa da fama de Tiago,
é que Judas conseguiu apenas citar o nome dele e não deu mais detalhes. Então, isso e outros fatores apontam que sim, que Judas, irmão de Jesus, foi quem escreveu essa epístola aqui. Agora, a segunda pergunta: para quem ele escreveu essa epístola, essa carta? Se a gente for ler atentamente o texto, a gente vai perceber que Judas usa vários exemplos e cita o Antigo Testamento. Não só o Antigo Testamento, mas ele também cita livros apócrifos, que a gente já vai falar disso daqui a pouco. Então, para ele citar livros apócrifos que somente os judeus conheciam muito bem e usavam, tinham uma certa relevância, então possivelmente os leitores dessa carta aqui eram cristãos que vieram do judaísmo, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo. Outra coisa também que coloca aqui é que Judas, ele, além de mostrar, não só citar essas cartas, mas ele tem o domínio. Ele mostra domínio da cultura judaica. Além disso, pela carta que a gente percebe que esses cristãos para quem ele escreve estavam em um ambiente gentílico. Como assim? Em um ambiente onde tinha prostituição em volta deles. Mas o ambiente gentílico aponta para o fato de que possivelmente esses cristãos que vieram do judaísmo estavam espalhados pelo mundo. Por isso que eles estavam em ambiente gentílico. E por que estavam espalhados pelo mundo? Provavelmente é por causa do Império Romano, que começou uma perseguição aos cristãos. E isso é algo que a gente chama de diáspora. Então, os leitores de Judas seriam cristãos que estavam na diáspora. Agora, a terceira pergunta: por que Judas escreveu essa carta? Qual foi o objetivo? Ele relata aqui que o principal objetivo da carta foi porque ele soube que alguns falsos mestres tinham se infiltrado na igreja e estavam corrompendo muitos cristãos. Falsos mestres tinham entrado na igreja se dizendo cristãos e estavam proclamando uma libertinagem dentro da igreja. Esses libertinos diziam o seguinte: eles chegavam com as pessoas e falavam assim: meu irmão, eu tive uma visão. E nessa visão eu percebi que a graça de Deus ela é tão poderosa e tão bondosa que não importa o que a gente faça com a nossa vida. Nós podemos fazer a nossa vida o que a gente quiser. Nós podemos usar o nosso corpo da maneira que a gente quiser, porque o perdão de Deus está acima dos nossos pecados. E assim eles promoviam a libertinagem dentro da igreja. Quando Judas soube disso, ele percebeu a urgência e percebeu o perigo que estava dentro da igreja. E por isso que ele começou a escrever. Então, a gente já sabe quem escreveu, para quem escreveu e o porquê escreveu. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Percebam que, apesar de Judas ser irmão de Jesus, ele não se coloca como irmão de Jesus, mas ele diz que ele é servo de Jesus. Por quê? Porque para Judas, o fato dele ser irmão de Jesus não está acima do fato dele ser servo de Jesus. O senhorio de Cristo está acima de tudo, até mesmo dos laços familiares. E é por isso que, acima de tudo, Judas se coloca como servo do Senhor Jesus Cristo. E ele continua. Ele diz para quem ele escreve a carta. Ele fala: aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Jesus caracteriza os leitores de três formas, que também servem para nós. A primeira coisa que Jesus caracteriza é que ele chama os cristãos de chamados. A palavra chamados tem a ver justamente com chamado para realizar algum objetivo, ou chamado para fazer parte de algum povo. Porque é isso que Deus faz com nós. Não somos nós que nos achegamos a Deus. É Deus quem nos chama. A graça vem dele, o mérito vem dele. E uma vez que somos chamados para fazer parte do povo de Deus e para cumprir a obra de Cristo, para proclamar a obra de Cristo aqui na terra. Além disso, nós também somos amados em Deus Pai. Aqui, esse amor não é o amor geral, não é só o amor criacional que Deus tem por todas as suas criaturas. Mas esse amor aqui é principalmente o amor salvífico. Toda vez que a Bíblia fala amados em Cristo, é aquele amor que Deus dá por ter oferecido seu Filho por nós, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz por nós. Então, somente os cristãos é que podem se dizer que são amados de Deus Pai. E que privilégio nós temos. Além disso, nós somos também guardados em Jesus Cristo. A gente não pode esquecer que os leitores de Judas estavam correndo perigo por causa dos falsos mestres. Só que uma coisa muito interessante é que em toda a carta de Judas, ele sempre coloca a responsabilidade humana. Então ele fala assim: vocês cristãos, vocês têm que batalhar pela fé de vocês. Vocês têm que fugir da idolatria. Vocês têm que combater os falsos mestres.
Mas, por outro lado, Judas sempre coloca também a soberania de Deus. E ele fala, olha, vocês têm que batalhar, têm que fazer a parte de vocês, mas vocês também podem ter a certeza de que Jesus está guardando vocês. Então, isso era uma forma de acalmar o coração dos cristãos. Eles estavam correndo perigo, sim, mas ao mesmo tempo era por causa de Jesus que eles seriam guardados até o final. E é isso que Judas coloca aqui, do início ao fim da sua carta. No verso 2, ele faz o voto. Toda a carta nessa época aqui tinha quem estava escrevendo a carta, para quem, e o voto. Só que nas cartas do Novo Testamento, o voto era sempre transformado em uma oração. Então aqui Judas coloca a oração dele. Ele diz: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então Judas coloca 3 características que eram muito importantes para os cristãos que estavam correndo perigo. Primeiro, eles precisavam da misericórdia de Deus, porque os falsos mestres estavam ali e queriam contaminar a sua igreja e os cristãos. Segundo, eles podiam também ter paz no coração, porque por mais que o mundo jaz no maligno e ao redor deles esteja cheio de trevas, mas ainda assim Deus dava paz no coração deles, para saber que eles podiam enfrentar sem medo. E, além disso, eles também tinham o amor de Deus, e esse amor de Deus é que os guardava até o final. Ele continua no versículo 3. Ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Judas está dizendo aqui que ele já estava escrevendo uma carta, que não é essa aqui. No coração dele, ele já tinha o sentimento de escrever uma carta para a igreja, para os cristãos. E essa carta que ele já estava escrevendo era sobre a comum salvação, ou seja, sobre a salvação que ele e os cristãos tinham em comum. Talvez Judas ia escrever sobre fé e obras, porque era um tema muito debatido na época dele. Inclusive, Paulo fala sobre isso, Tiago fala sobre isso. Provavelmente era isso que Judas estava escrevendo. Mas quando ele soube dos falsos mestres, ele deixou de lado essa carta e começou a escrever com urgência essa carta que tem aqui hoje para nós. E é isso que ele está falando aqui. E ele diz, que ele escreveu essa carta, aqui diz, exortando-vos a batalhardes diligentemente. Então, a primeira coisa que Judas coloca aqui é que ele quer que os cristãos batalhem diligentemente. Batalhar, ou seja, com todas as forças, com toda a seriedade. E batalhar por o quê? Ele fala aí, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé aqui a que Judas se refere pode ser entendida como o conjunto de verdades que uma pessoa recebe e crê para a salvação dela. Perceba que Judas fala aqui que essa fé ela foi entregue uma vez por todas. Ou seja, a revelação de Deus em Cristo já tinha sido entregue. Jesus já tinha vindo ao mundo, já tinha sido morto, sacrificado, ressuscitado, já tinha subido aos céus. E tinha colocado a mensagem dele para os apóstolos, para os seus discípulos proclamarem. Então, essa mensagem apostólica, que é tão importante para nós, ela tinha sido entregue aos santos. Os santos somos nós. Então, é nosso dever preservar e proclamar essa fé, essa verdade que Deus já tinha entregue em Jesus Cristo, para os apóstolos, para os seus discípulos, para nós. E é por essa fé que eles deveriam batalhar. No versículo 4 é que Judas começa falando dos falsos mestres. Ele diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Quando ele disse certos indivíduos, ele não disse diretamente quem eram os indivíduos, mas os leitores dele sabiam muito bem quem eram esses indivíduos a quem estava se referindo. E ele diz que esses indivíduos eles entraram na igreja com dissimulação, ou seja, os falsos mestres entraram na igreja sem serem notados que eram falsos mestres. Mas por quê? Porque toda vez que um falso mestre entra na igreja, ele coloca a capa de cristão. Ele se diz cristão. Ele canta os louvores como cristão. Ele ora como cristão. Ele fala como cristão. Ele tem as gírias, por assim dizer, dos cristãos. Então, sempre um falso mestre, quando entra na igreja, ele chega com essa capa. E é por isso que é muito difícil para a igreja dizer quem é falso mestre e quem não é. Até que o falso mestre realmente mostre as suas garras. Então, uma pessoa que chega e se diz cristão, ninguém vai dizer que ele não é. E ninguém vai impedir ele de entrar na igreja, de participar da igreja. E é por isso que os falsos mestres, sabendo disso, eles conseguiam ter acesso à igreja facilmente. Até, obviamente, eles mostrar as garras deles. É que Judas continua. Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Judas está lembrando aqui que esses homens
que estão na igreja só para prejudicar a igreja e só para enganar os cristãos, há muito tempo já está reservado para eles a condenação, o juízo eterno, o inferno. Então não é de agora que estão condenados, já é de muito tempo. Eles foram predestinados por Deus para esse fim. É o que Paulo chama de vasos de ira, vasos da ira, predestinados por Deus para a perdição eterna. Esses eram os falsos mestres que estavam na igreja naquele momento. Aqui Judas fala: homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Notem que Judas não se refere a eles como cristãos ingênuos ou cristãos imaturos, não. Eles são homens ímpios mesmo, homens que vieram para a igreja para prejudicar a igreja. Não eram homens mal intencionados, não, eram homens que eles realmente queriam prejudicar, eles tinham a intenção maléfica no coração deles. E aqui Judas fala que eles transformam a graça de Jesus em libertinagem. É aquilo que eu falei no início. Eles falam que a graça de Deus era tão poderosa que você podia usar o seu corpo da maneira que você quisesse. E toda imoralidade sexual ia ser coberta pelo perdão e pela graça de Deus. E assim ele promovia a libertinagem dentro da igreja. Só que aqui Judas está dizendo que quando os falsos mestres eles transformavam o efeito da graça de Deus em libertinagem, eles negavam a Cristo. Mas por quê? Porque quando Cristo morreu por nós na cruz, ele nos libertou da escravidão do pecado. Nós antes estávamos mortos, presos, algemados pelo pecado. E uma vez que fomos salvos em Cristo, nós fomos libertos dessa vida. Hoje somos servos de Cristo e vivemos para Cristo. Então, se eu sou servo de Cristo, mas eu vivo uma vida libertina, eu vivo em imoralidade sexual, então eu vivo como se eu não tivesse uma vida com Cristo. Eu vivo como se eu não tivesse acorrentado ainda ao pecado. Então, dizer que eu estou vivendo uma vida libertina é como se eu estivesse dizendo que eu estou acorrentado ao pecado. Então, eu estou negando a obra de Cristo. E negar a obra de Cristo é negar ao próprio Cristo. Então, Judas coloca aqui a seriedade da heresia que os falsos mestres estavam proclamando dentro da sua igreja. E agora ele vai dar exemplos de punição de pessoas que foram libertinas, pessoas que foram rebeldes, mas sofreram punição. E ele usa o Antigo Testamento. Ele fala assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O primeiro exemplo que Judas usa é o exemplo do povo no Egito. Judas coloca aqui logo no início, que os exemplos que ele ia dar, os seus leitores já conheciam muito bem. Nós cristãos conhecemos muito bem a história do povo que saiu do Egito, que foi salvo por Deus, foi libertado por Deus, para ir para uma terra boa, mas que no caminho eles foram rebeldes. Dentro do coração deles, eles se rebelaram contra Deus. E o que aconteceu com esses rebeldes? Eles morreram, eles pereceram no deserto. Assim como os falsos profetas, assim como os falsos mestres, esses homens que morreram no deserto, eles estavam junto com os cristãos, faziam parte do arraial do povo de Israel, mas eles não eram o povo de Deus de verdade. E por isso eles foram exterminados. Da mesma maneira, os falsos mestres, eles podem estar dentro da igreja, mas Deus sabe quem é cristão e quem não é. E quem não é cristão vai ser exterminado por Deus. Mas ele dá outro exemplo no versículo 6. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O segundo exemplo que ele dá é dos anjos rebeldes, ou seja, os demônios. Aqueles anjos que, antes da criação do mundo, se rebelaram contra Deus. E aqui Judas diz que eles não guardaram seu estado original. A palavra no grego estado original também pode ser traduzida como principado. Então, os anjos eles tiveram uma posição de destaque. Eles foram criados mais poderosos que os homens, mas ainda assim eles não se contentaram. Os anjos rebeldes não se contentaram com a posição deles. E por isso eles abandonaram o estado original deles, a posição onde Deus tinha colocado eles. Deus tinha colocado o limite para os anjos, mas os anjos queriam ultrapassar esse limite. E Judas continua: mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas usa aqui um jogo de palavras. Já que os anjos não guardaram seu estado original, então Deus guardou os anjos em trevas eternas. Essa foi a punição por eles, em algemas eternas. Os estudiosos acreditam que essa passagem aqui é mais bem entendida, a palavra algemas, no sentido figurado.
Judas não está dizendo aqui que os anjos rebeldes estão presos em algum lugar hoje em dia. Não. Essas algemas trazem ideia de punição. Na verdade, esses anjos, eles já têm a punição eterna para eles. E essa punição é irrevogável, porque anjo não se converte. Anjo não é que nem a pessoa. Você vê uma pessoa rebelde, mas você sabe que um dia ela pode se converter. Mas anjo não. Aquela parcela dos anjos que se rebelaram contra Deus, ela já está reservado para eles o inferno. E não tem como eles voltarem atrás. Por isso que Judas diz, eles estão em algemas eternas, reservados para o dia do juízo, para o inferno. Esse foi o segundo exemplo. E o terceiro exemplo é de Sodoma e Gomorra, versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, então, aqui Judas coloca o pecado de Sodoma e Gomorra. Se você for ler o Antigo Testamento, você vai perceber qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma e Gomorra foi ter relações homossexuais, que nós chamamos de sodomia. Então, por isso que Judas fala aqui que o pessoal de Sodoma e Gomorra, eles haviam se entregado à prostituição, seguindo após outra carne. Em que sentido outra carne? Eles entregaram o corpo deles para um outro sexo que não é o sexo oposto. Ou seja, eles praticaram homossexualismo. Esse foi o pecado de Sodoma e Gomorra. E esses de Sodoma e Gomorra também sofreram a punição divina. Então ele faz o paralelo dos anjos com Sodoma e Gomorra. Mas qual é o paralelo aqui? Tanto os anjos como Sodoma e Gomorra ultrapassaram os limites que Deus colocou para eles. Os anjos tinham a posição deles que Deus tinha colocado, mas eles queriam mais, eles queriam galgar posições maiores, eles queriam ser que nem Deus. Se rebelaram junto com Satanás. Da mesma forma, os sodomitas, eles não se contentaram com os limites naturais de Deus. Porque qual é o natural de Deus? É homem com mulher. Eles não se contentaram com isso e ultrapassaram essa barreira de Deus. Era assim que eram os falsos mestres. Eles sempre ultrapassavam as barreiras de Deus. Mas eles tinham que lembrar que assim como o povo no Egito que foi rebelde, assim como os próprios anjos, assim como Sodoma e Gomorra, todos eles foram rebeldes, mas sofreram a punição de Deus. Não seria diferente para com o povo que estava aí corrompendo a igreja, para com os falsos mestres. E aí ele continua no versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, então ele está falando dos falsos mestres, né? Eles, da mesma maneira, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Nós já sabemos que o pecado deles era provocar, incentivar a libertinagem. Então, por isso que Judas coloca que eles contaminam a carne, ou seja, eles praticam imoralidade sexual. Além disso, Judas diz que esses falsos mestres eram sonhadores alucinados. É porque esses falsos mestres, eles chegavam com os irmãos e provavelmente, como é que eles corroboraram, como é que eles comprovavam a visão deles? Eles diziam que eles tiveram um sonho. Irmão, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi Jesus apagando os nossos pecados de imoralidade sexual. Nós podemos fazer o que quiser com o nosso corpo. Jesus vai perdoar. Nós temos a liberdade de fazer o que a gente quer com o nosso corpo. Então, por isso que Deus chama de sonhadores alucinados. E diz mais, eles contaminam a carne por causa da imoralidade, e além disso, eles rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Ora, para que os falsos mestres tivessem credibilidade, eles tiravam a credibilidade dos líderes da igreja. Então, qual é a estratégia deles? Para que o que eles dissessem fossem aceitos pela igreja, eles diziam que os líderes cristãos, os líderes verdadeiros, eles não eram líderes corretos. Eles difamavam as autoridades para que eles ganhassem espaço dentro da igreja, para que as heresias deles ganhassem espaço dentro da igreja. Essa era a estratégia dos falsos mestres, o que não é diferente, né, de outros, e por exemplo, João já citou também a estratégia dos falsos mestres. Sempre a estratégia de falso mestre é essa. Eles chegam com visões que eles tiveram e eles tiram a credibilidade dos líderes que já estão na igreja, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. E aí no versículo 9, Judas fala assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda.
Judas conta aqui o episódio da disputa pelo corpo de Moisés. Então, o que aconteceu? Quando Moisés morreu, Deus ordenou que o arcanjo Miguel fosse enterrar o corpo de Moisés. Só que na hora que o arcanjo Miguel foi enterrar o corpo de Moisés, Satanás apareceu para pegar o corpo de Moisés. E aí os dois disputaram pelo corpo. Só que mas aí a gente pensa, onde é que está escrito isso no Antigo Testamento? Não está escrito isso no Antigo Testamento. Você não encontra uma passagem do Antigo Testamento que está escrito isso. Então, de onde Judas tirou isso? Ele tirou isso de um livro apócrifo, que é conhecido como Testamento de Moisés, ou Ascensão de Moisés. Os livros apócrifos, eles eram livros que foram escritos num período onde a revelação tinha cessado, entre Malaquias e João Batista. Fora isso, os livros apócrifos também eram escritos em grego, enquanto que o Antigo Testamento foi escrito majoritariamente em hebraico, mas também em aramaico. Grego só o Novo Testamento. Então, por esses outros motivos, os livros apócrifos não eram considerados canônicos, inspirados por Deus. Só que isso não impede de Judas citar um livro canônico. Ele não está dizendo que todo o livro, o Testamento de Moisés, deveria ser considerado canônico ou que ele deveria entrar na Bíblia. Não. Está sendo apenas um fato que tem no livro. Agora, uma vez que Judas cita esse fato que tem no livro de Moisés e traz para cá, para a Escritura, quer dizer que pelo menos esse fato aqui, de fato, aconteceu. Então, realmente, o corpo de Moisés ele foi disputado entre o arcanjo Miguel e Satanás. Porque Judas citou essa parte, então pelo menos essa parte é considerada pelos estudiosos como canônica. Mas não só Judas fez isso, mas o apóstolo Paulo, por exemplo, cita algumas coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, ele fala sobre poetas gregos da época dele, mas nem por isso as poesias gregas seriam consideradas canônicas. O apóstolo Paulo também, em 2 Timóteo, ele chega a citar um episódio de Janes e Jambres. Só que esse episódio também não está no Antigo Testamento. E nem por isso, de onde ele tirou, vai ser considerado totalmente canônico. Mas aquele episódio, sim. Então, nós não temos dificuldade em aceitar, pelo menos, esse episódio como canônico. E nós também não temos dificuldade que um autor do Novo Testamento cite um livro apócrifo. Os livros apócrifos, apesar de não serem considerados inspirados por Deus, mas ainda assim eles tinham certa relevância no meio judaico e certa relevância também no meio cristão. Não eram inspirados por Deus, mas também tinham a sua importância histórica no meio deles. Só que o que ele diz aqui? Ele diz que quando o arcanjo Miguel estava disputando com Satanás, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório. Quer dizer o quê? Que o arcanjo Miguel não se atreveu a difamar Satanás, mesmo sendo Satanás. Ele não se atreveu a difamar, a caluniar, a falar mal, a xingar. Diferente dos falsos mestres, né? Porque os falsos mestres difamavam as autoridades superiores. Enquanto que nem o arcanjo Miguel conseguiu fazer isso com Satanás, que era o príncipe da potestade, o príncipe das trevas. Mas por que ele não fez isso? Porque mesmo sendo o próprio Satanás ali na frente dele, Satanás é um ser angelical criado por Deus. Então, por causa disso, ele não se atreveu a difamar Satanás. Em vez disso, o que ele falou? O Senhor te repreenda. Então, na Bíblia, tem várias instruções para nós não enfrentarmos Satanás diretamente, os demônios diretamente, mas sim entregar a eles tudo nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo. Deixar tudo nas mãos de Cristo para que ele resolva a situação, para que ele coloque a sua autoridade sobre os demônios, sobre os seres angelicais decaídos. E é isso que nós devemos fazer. E aí no verso 10 ele continua essa comparação. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Os falsos mestres, tudo eles difamavam. Tudo. Tudo que eles não entendiam, eles difamavam. Só que como eles não eram cristãos, eles não entendiam a palavra de Deus. E uma vez que eles não entendiam a palavra de Deus, eles difamavam a palavra de Deus, difamavam as autoridades, difamavam tudo. Tudo que eles não entendiam. E até mesmo as coisas que eles entendiam, que não eram coisas espirituais, mas naturais, até nisso eles se corrompiam. Não é difícil a gente ver falsos mestres que não conseguem seguir nem mesmo o que eles dizem. Era isso que eram os falsos mestres aqui também. Até mesmo as coisas que eles acreditavam, eles não seguiam. Eles se corrompiam nas coisas naturais, nas coisas que vinham deles mesmos, da cabeça deles. Isso eles não conseguiam cumprir. Muito menos as coisas espirituais, coisas que eles não conseguiam entender. A isso eles até difamavam.
Versículo 11, diz assim: Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Judas compara aqui os falsos mestres com mais três exemplos do Antigo Testamento. O primeiro é o exemplo de Caim. O que Caim fez? A Bíblia não diz diretamente, mas ela dá indícios de que lá no Jardim do Éden, logo depois, logo no início em Gênesis, Deus já tinha colocado que todo pecado seria pago com derramamento de sangue. Tanto que Deus, quando Adão e Eva pecaram, ele matou animais para fazer veste para eles. Então ali seria um indício de que Deus ensinava a eles de que todo pecado deveria ser pago com morte, no caso com a morte de um animal. Só que o que Caim fez? Caim, mesmo sabendo da ordem de Deus, ele chegou com o fruto da sua terra, fruto do seu trabalho. Então, Caim pode ser considerado por alguns estudiosos como a primeira pessoa que inventou uma nova religião, pelo menos citada na Bíblia, porque ele inventou a religião de obras. Ele não queria sacrificar um cordeiro a Deus, mas sim ele queria mostrar para Deus o fruto do próprio trabalho, das próprias mãos. E esse que os falsos mestres estavam fazendo, eles estavam inventando uma nova religião, que era a libertinagem. Ele também compara com o erro de Balaão. Se você lembrar da história de Balaão, Balaão era um ganancioso, ou seja, ele amaldiçoava ou abençoava por dinheiro. Tanto que Balaque pagou ele para que ele amaldiçoasse o povo de Israel, mas ele não conseguiu. Ele só conseguia abençoar. E é daí que vem aquela famosa frase: contra Jacó não há encantamento. Vem dessa passagem. Porque ele percebeu que mesmo ele recebendo dinheiro, ele não conseguiria amaldiçoar aquele povo. Mas ele era ganancioso, ele fazia as coisas por dinheiro. Assim eram os falsos profetas, os falsos mestres aqui da carta. Tudo que eles faziam era por dinheiro, para ganhar poder. E aqui Judas também compara eles com Corá. Se você lembrar lá do Antigo Testamento, Corá chegou com alguns companheiros, chegou para Moisés, para Arão, e disseram, eles eram levitas, eles falaram assim: nós somos levitas, o que nos impede de exercer o sacerdócio também? Porque só Moisés e Arão são sacerdotes e a gente não. E foi nesse episódio que a terra abriu e engoliu os rebeldes. Então, Corá, junto com os amigos dele, queriam galgar posições maiores que não convinham a eles. Assim também eram os falsos mestres. Então, resumindo essa parte aqui, os falsos mestres estavam inventando uma nova religião, assim como Caim. Eles só queriam ganhar dinheiro, eles eram gananciosos, assim como Balaão, e eles queriam galgar posições maiores, assim como Corá, mas por causa do coração corrompido deles. E aí Judas continua descrevendo esses falsos mestres. Ele fala assim no versículo 12: estes homens são como rochas submersas. Rochas submersas é aquela rocha que você não enxerga. Você olha para o mar, você olha para o oceano e você vê ele limpinho. Mas embaixo dele, lá estão elas, como se fosse um iceberg, por exemplo. Então, se um barco tentar passar por ali, naquele terreno cheio de rocha, ele vai naufragar. Assim eram os falsos mestres. Você poderia logo não perceber o perigo deles, mas se você fosse navegar pelo mar desses falsos mestres, o seu barco ia naufragar. Por isso que ele compara dessa forma. E ele diz assim ainda: em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Essas festas de fraternidade, irmãos, eram festas muito famosas, muito comuns, já nos primeiros anos da igreja primitiva. Então, eram os famosos ágapes, ou festas do amor. Não tinha nada de errado com essas festas. O que acontecia? Os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles se reuniam pelo menos uma vez na semana, cada um trazia um prato de comida e eles se banqueteavam, eles comiam, todo mundo repartia lá a sua comida. Nessa mesma ocasião, eles repartiam pão, eles faziam a ceia do Senhor. Então, eles oravam, eles estudavam a palavra, era como se fosse um culto, né? Mas tinha também lá o banquete para eles. Então, não tinha nada de errado com isso. Qual era o problema aqui? Era que os falsos mestres estavam participando dos ágapes. Só que, além deles participarem dos ágapes, lógico, eles estavam se dizendo cristãos, aqui também diz que eles estavam participando sem qualquer recato, ou seja, sem qualquer pudor. Então, provavelmente, alguns falsos mestres já estavam levando a imoralidade sexual para dentro até dos ágapes, das festas de amor, promovendo imoralidades onde tem a ceia do Senhor, onde tem a pregação da palavra. Então, isso era algo que talvez já estava acontecendo. E é por isso que temos aqui a urgência de Deus ter colocado essa carta para eles. Só que ele fala mais. Ele fala que esse pessoal aí são pastores que assim mesmo se apacentam. Os falsos mestres diziam bons pastores.
pessoas que se preocupavam com o rebanho, mas na verdade eles só estavam preocupados com si mesmos. Eles pastoreavam para si mesmos, não queriam saber do seu rebanho, não eram pastores verdadeiros. Aí ele continua: nuvens sem água impelidas pelos ventos. Nuvem sem água é aquela nuvem que, quando ela chega, ela dá aquela promessa de chuva. Sendo que chuva é bênção. Chuva, ela é boa para a plantação. Então, quando você vê uma nuvem, você pensa logo, vai chover. Mas quando é uma nuvem sem água, ela chega e vai embora e não acontece nada. Assim eram os falsos mestres. Eles prometiam muitas coisas, mas quando eles chegavam, eles iam embora e nada do que eles prometeram eles conseguiam dar. Além disso, ele fala mais: árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ele faz uma comparação com as árvores, que estão na estação de dar frutos, mas não dão. Por quê? Porque elas não têm raiz. Todo falso mestre não tem raiz. Não, porque eles não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus. E uma vez que eles não conhecem a palavra de Deus, eles não conseguem produzir frutos. Como o próprio Jesus falou, pelos frutos é que você vai reconhecer aquela pessoa. E os falsos mestres não conseguiam produzir frutos, porque eles eram duplamente mortos, eram árvores sem raízes. E nós vamos agora para o último versículo de hoje, que diz assim: ondas bravas do mar que espumam as suas próprias sujidades. O termo, a palavra onda, ela é muito comum aqui no Novo Testamento. Sempre tem essa comparação com onda. Nesse caso aqui, qual foi a comparação que Deus escolheu? Assim como as ondas, uma hora elas trazem toda a sujeira, toda a imundície delas lá para a costa, onde todo mundo pode ver, assim são os falsos mestres. Eles podem até se parecer cristãos, mas uma hora eles espumam, eles mostram, fica evidente toda a sujeira que eles trazem. E se você for tomar banho na onda deles, você também vai se sujar, você também vai se contaminar. E a última que ele coloca aqui hoje diz assim: estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negrão das trevas para sempre. Estrelas errantes também pode ser traduzido como estrela cadente. Estrela cadente é aquela estrela que passa no céu, ela risca o céu e rapidamente some. São estrelas que são bonitas. Quando a gente olha para o céu e vê uma estrela cadente, a gente fica feliz de ver aquilo. A gente até que diz que você faz um pedido, né? Quando você pode fazer um pedido para o Pai das estrelas, para o Criador das estrelas, que é o próprio Deus. Mas qual é a referência aqui? Qual é a comparação que ele faz? Assim como aquela estrela que risca o céu e logo some na escuridão, nas trevas, assim eram os falsos mestres. A passagem deles pelo mundo era efêmera. O que eles falavam, o que eles proclamavam era efêmero. A passagem deles pelo mundo rapidamente ia acabar. Eles eram como essas estrelas que eles passavam aqui no mundo, mas logo mais eles iam terminar nas trevas para todo o sempre. Então, esse é o destino dos falsos mestres e esse é o cuidado que os cristãos deveriam ter para com eles. A partir daqui, irmão, nós podemos tomar para nós pelo menos 3 aplicações desse texto. A primeira aplicação é que a gente leu lá no versículo 3. O que Judas diz para a gente é que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que foi entregue aos santos, a nós. Batalhar diligentemente é batalhar com toda a sinceridade, com todo o empenho. O problema da igreja hoje, que os estudiosos colocam, é que muitas vezes nós tratamos os falsos mestres com ingenuidade, com inocência. Muitas vezes a gente fala assim: mas esse daí ele é um cristão, mas ele só é, digamos, imaturo. Então ele é um cristão, mas ele falta melhorar muito para ele. Então não, quando na verdade muitas dessas pessoas são falsos mestres. São pessoas que eles realmente estão na igreja não por causa de Cristo, mas eles estão na igreja realmente para corromper a igreja. Então, é contra eles que nós devemos batalhar diligentemente. Claro que para você batalhar, a gente tem que estudar a Bíblia. Somente estudando a Bíblia é que a gente vai conseguir colocar para fora toda a heresia que eles trazem e conseguir combater isso na palavra. Nunca é o que a gente pensa, mas sempre o que a palavra diz. Mas para isso nós temos que estudar para batalhar. Perceba ainda, irmãos, que quando Judas coloca isso, que nós devemos batalhar diligentemente, ele está assumindo que a vida cristã ela é uma vida de batalha. Não tem como você ser cristão e não batalhar pela fé que foi entregue a você. Então, isso é algo contínuo, isso é algo que nós devemos fazer. Lembrando que essa fé é aquela fé, que é aquele conjunto de verdades
que as pessoas precisam ouvir, mas que outras pessoas estão tentando tirar a verdade das pessoas, nós devemos trazer a verdade e combater todas essas heresias, esses falsos mestres. Uma segunda aplicação que a gente aprende hoje é que nós devemos fugir da imoralidade sexual, devemos fugir da libertinagem. Então, uma vez que Jesus nos libertou por uma vida nova com Ele, não faz sentido a gente viver uma vida de imoralidade sexual, o que é muito comum hoje. Nós vivemos numa geração cada vez mais pervertida, onde você vê pornografia por todo lado, pessoas se corrompendo sexualmente por todo lado. E isso acaba contaminando muitos da igreja. Infelizmente, muitos cristãos acabam se enveredando por esse caminho da imoralidade sexual, da libertinagem, achando que todo e qualquer pecado que eles fizerem, mas Jesus vai me perdoar. Então, hoje eu posso cometer esse pecado, mas eu sei que Jesus vai me perdoar. Sempre colocando a graça de Deus como motivo para pecar. É aí que mora o perigo. É claro que uma vez que o crente peca, Deus perdoa ele. Mas agora você usar o perdão de Deus e a graça de Deus como motivo para você pecar de maneira totalmente irresponsável, isso sim é a libertinagem que os falsos mestres queriam que acontecesse. E uma terceira aplicação é que apesar de que o nosso mundo ele jaz no maligno, apesar de que cada vez mais o ser humano se corrompe, a imoralidade sexual aumenta, a libertinagem aumenta, mas ainda assim o que Judas traz para nós é que nós somos guardados em Jesus Cristo. E uma vez guardados em Jesus Cristo, é Ele que nos preserva até o fim. Nós somos preservados por causa de Cristo, por causa de Deus. E nós podemos ter essa esperança no nosso coração, ter esse alívio no coração, fazer a nossa parte, sim, mas lembrando que Deus é que vai nos guardar, não somos nós mesmos. É Deus que está conosco, é Ele que vai nos preservar para estarmos diante de Deus sem mácula no dia do juízo, quando Jesus voltar e começar o julgamento. Então, essa esperança que nós devemos ter no coração. Então, com isso, nós encerramos essa parte da carta de hoje, percebendo a seriedade que é combater os falsos mestres e, ao mesmo tempo, Judas está nos convocando a batalhar diligentemente e a saber que somos preservados em Cristo. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pelo dia, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que Tu nos preserve, que Tu nos guarde, Senhor, até o dia final, Senhor, para nos apresentarmos diante de Ti e que possamos, Senhor, batalhar diligentemente, ó Pai, pela fé que Tu nos deste, Senhor, pela fé em Cristo. Possamos proclamar para as pessoas que Cristo nos salvou e que Cristo nos libertou das algemas do pecado e que não faz sentido, Senhor, a gente viver essa vida de pecado, essa vida de imoralidade. Que possamos ter mais noção, Senhor, e perceber quem são os falsos mestres da Tua igreja e que possamos combatê-los, possamos perceber a seriedade, Senhor, e o problema que eles podem trazer para a Tua igreja. Que possamos ter zelo, ó Pai, pela Tua igreja, possamos ter amor por Ti acima de tudo. Nos abençoa, Senhor, é o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém.